Bom, nós estamos numa época agora, como você falou, um pouco fora do esperado para esse frio, mas os cuidados são sempre os mesmos das doenças sazonais. Manter bem agasalhado, evitar aglomerações, durante o dia manter a casa mais arejada, durante a noite proteger bastante, na hora do banho não deixar o banheiro extremamente quente, depois levar aquele choque térmico ao abrir, deixar sempre ali uma janela aberta, um vãozinho da porta para que as temperaturas fiquem um pouco mais iguais. Muito cuidado com crianças e idosos, que são os mais suscetíveis às doenças respiratórias nesse período. Alimentar bastante, ingerir muita água no frio, às vezes diminuímos muito a ingestão de líquidos, e isso também pode alterar um pouco a nossa resposta imunológica. Doutor, o senhor falou em relação a um ponto que até é uma pergunta nossa aqui. Nesse período todo mundo prefere tomar um banho quente, né? Por conta inclusive da temperatura. É prejudicial fazer isso e depois se expor às baixas temperaturas que a gente está tendo agora? Sim, exatamente essa questão do choque térmico, né? O banho quente ele faz mal para a pele, faz mal extremamente quente, né? Faz mal para a pele, faz mal para o cabelo, mas a gente entende que a temperatura está muito baixa. Então, o que a gente orienta é que mantenha sempre uma janela do banheiro um pouco aberta ou a porta um pouco entreaberta, para que a temperatura interna do banho não seja tão diferente assim da externa. E eles levar as roupas, agasalhar, enxugar e trocar de roupa no banheiro antes de sair no tempo mais frio. Doutor, como evitar nesse período agora essa gripe que parece que já pegou todo mundo aí? É uma época de doenças sazonais, além da gripe, tem outros vírus circulando também, ainda temos circulação de Covid, que também são doenças respiratórias sazonais, vai entrar junto com as sazonais. Os cuidados são os mesmos que a gente sempre teve durante toda a vida, que, como dizia a vovó, evitar aglomeração, deixar a casa mais aberta durante o dia. Se estiver sentindo doente ou sentindo qualquer sintoma, evitar contato próximo com as pessoas. A utilização de máscaras para quem está sintomático é uma opção interessante. Se você levantou, tossiu um pouquinho, espirrou, não está legal, use a máscara, que você, nesse caso, além de proteger a si mesmo de outros vírus, você está protegendo principalmente as pessoas do contato do vírus que você eventualmente possa estar infectado. Doutor, e como diferenciar os sintomas da gripe com a Covid, os sintomas que são muito parecidos, e até que ponto a gente sabe que é gripe para a gente não ter que fazer o teste da Covid? Olha, essa é uma questão muito, muito, muito sensível, porque os sintomas são praticamente os mesmos, principalmente agora, depois de muitos pacientes já terem tido Covid, já terem sido vacinados, e as cepas que estão circulando agora ainda são um pouco mais brandas, então os sintomas estão muito parecidos. O que tem diferenciado um pouco ainda é que o Covid em alguns pacientes tem causado vômito, diarreia, além dos sintomas respiratórios normais, nariz escorrendo, tosse, dor de cabeça e etc. Em relação à perda de olfato e paladar, diminuiu muito em relação ao Covid, que são exatamente por já termos anticorpos pela vacina e por ser as cepas circulantes estarem mais brandas. Então, a diferenciação inicial é muito difícil. Então, a gente tem orientado as pessoas a manter esses cuidados em todos, para qualquer sintoma gripal, e procurar a sua unidade de saúde para que o médico consiga avaliar qual a maior indicação e, se for necessário, iniciar o isolamento. Lembrando também que o pronto-socorro continua atendendo normalmente, mas as orientações primárias sempre procurar a unidade de saúde, é onde tem o teu prontuário, é onde o médico vai saber com mais facilidade diferenciar isso devido à sua história clínica anterior, que ele vai ter todo em posse dele no seu prontuário. Nesse período de queda de temperatura, o PAN já sentiu o reflexo? Houve aumento na questão de atendimentos nesse período? Sensivelmente, houve um aumento muito, muito, muito importante. Nós estamos aí calculando entre 30% e 40% de aumento, principalmente em relação às crianças.
né? Muitas mães têm levado as crianças para o pronto atendimento por não, em outras ocasiões, não encontrarem vagas nas unidades ou não encontrar pediatras particulares. Então esse número aumentou sensivelmente. Adultos também, mas principalmente crianças. A prefeitura, doutor, o senhor como chefe do pronto-socorro, tem condições de colocar um médico pediatra para atender o pronto atendimento municipal? Olha, nós estamos em reuniões constantes. O atendimento da pediatria, nós estamos avaliando colocar 3 pontos no município para atendimento pediátrico e manter o pronto atendimento com os clínicos atendendo também a pediatria eventualmente. Porque se você concentra um só pediatra para atender uma população de 60 mil habitantes, primeiro, o volume vai ser absurdo. Segundo, nós não temos profissionais, como a gente estava conversando anteriormente, antes de iniciar a matéria, não estão encontrando profissionais pediatras para que façam esse tipo de atendimento, principalmente em pronto atendimento. Nós temos procurado, mas infelizmente não temos encontrado. Então, uma das opções vai ser aumentar o número de pediatras, de médicos para atender pediatria na rede pública. E aí diminuir um pouco essa demanda. É lógico que a demanda é sazonal também, as crianças são mais suscetíveis a esse período, ficaram praticamente 2 anos isoladas umas das outras, então quando você tem um isolamento tão grande e volta a ter um contato, o número de crianças que vão transferir vírus de uma para outra, que uma já tem imunidade e outra não, é muito grande, então já é esperado. É importante que as mães entendam que nem toda vez que a criança tiver tosse, gripe, ela vai ter Covid ou vai ter pneumonia. Na maioria das vezes são vírus mais simples, mas que precisam sim do acompanhamento, quando necessário, o acompanhamento médico é fundamental. Doutor, a questão da pneumonia, o início dela já é preocupante? O que os pais devem fazer quando a criança tiver um sintoma de pneumonia? A pneumonia já é uma doença um pouco diferente, a gente tem ela basicamente por 3 tipos, a pneumonia viral, a pneumonia fúngica e a bacteriana. A mais comum nessa época é viral ou bacteriana, que preocupa mais de maneira geral a bacteriana. A criança vai ficar mais prostrada, ela fica febril, ela fica toxêmica, como a gente diz, fica mole, sem atividade, ela não quer brincar, ela começa a ter uma tosse mais produtiva, com catarro. Na maioria das vezes, essa criança perde o apetite, então ela é uma criança que merece avaliação e dependendo do estado clínico, na maioria das vezes você consegue tratar em casa com antibióticos, repouso, as medicações necessárias. Em outros casos, mais raros, há às vezes a necessidade de intervenção hospitalar, mas o mais importante é ter essa avaliação para ter essa diferenciação entre uma pneumonia bacteriana, entre uma pneumonia viral, fúngica, que é muito mais rara, principalmente criança é raríssimo, mas para modo didático são as 3 que a gente tem mais. E o que preocupa mais no dia a dia é a pneumonia bacteriana. Doutor, o consumo de líquido nesse período cai muito, mas as pessoas devem manter, assim como no verão, isso para crianças, para adultos e para idosos? Perfeitamente, isso é uma questão muito bem levantada, porque no frio, instintivamente, nossa sede diminui, mas a gente tem que lembrar o seguinte, quando nós estamos com sede, já é indício de que o teu organismo já está iniciando desidratação. Então não é necessário esperar ter sede para beber água. Então você tem que estipular ali, não existe um consenso geral, mas entre 1,5 litro, 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, dependendo da idade, do peso, obviamente, deve ser ingerido diariamente, mas uma média para um adulto, 2 litros ao dia. Não necessariamente só de água, você pode colocar sucos naturais e outras alternativas, isotônicos, etc. Mas esse consumo tem que existir para poder o seu sistema imunológico e todo o seu sistema cardiovascular, seu sistema endócrino funcionar com qualidade. A água é fundamental. Doutor, esse frio é prejudicial ao coração?
Sim, no período frio existe estatisticamente um aumento importante das intervenções cardiovasculares, principalmente o infarto e o AVC, que é o derrame, o pessoal chama comumente de derrame. Isso acontece porque no frio a pressão tende a subir um pouco devido à constrição dos vasos, o frio fecha os vasos. Então, se a pessoa já tinha uma pequena obstrução ali, mas ainda passava sangue, nesse momento de frio ele fecha o vaso, a pressão aumenta, a chance aumenta bastante. Não temos uma estatística ainda completamente formada, mas estipula-se aí entre 10% a 20% de aumento no geral desses casos cardiovasculares. Doutor, as dores nas articulações do corpo aumentam nesse período agora. Isso pode indicar um outro problema de saúde? E como tratar isso? Bom, as dores articulares no frio podem estar relacionadas a algumas doenças reumatológicas, principalmente, em que as articulações já sofrem processos inflamatórios crônicos, e no frio esse processo aumenta um pouco em relação às dores. Não necessariamente todo mundo que tenha dor articular no frio tem reumatismo, mas os reumatismos são as principais doenças que estão relacionadas a isso. Em relação à prevenção, primariamente atividade física, manter as articulações sempre em utilização, né? Manter a musculatura em volta dessa articulação sempre sadia para que diminua a carga na musculatura, e na dúvida, avaliação do seu médico para determinar se é uma dor reumatológica, se é uma dor só numa articulação específica, tipo, pode ser uma artrose, por exemplo, ou se ele precisa de outras avaliações em relação a outras causas de doenças articulares. Doutor, algo mais que o senhor queira ressaltar em relação a esse tema, ou propriamente em relação ao Covid, que talvez a gente não tenha te perguntado? Bom, é importante a população entender que, por se tratar de uma doença respiratória, os números de pacientes com Covid vão aumentar novamente agora, já estão aumentando. O que a gente tem visto, graças a Deus, é uma diminuição dos casos graves. Mesmo com a elevação do número de pacientes, o número de casos graves mantém-se extremamente baixo, de internações também. Isso deve-se à vacina, obviamente, as cepas mais brandas, vamos dizer assim, é uma união disso tudo, mas em relação ao Covid especificamente, a gente vai ter que entender que provavelmente nós vamos conviver com ele para o resto da vida por um período muito longo. Então os cuidados devem ser sempre redobrados e em determinadas épocas do ano mais ainda. E dizer que estamos trabalhando dia a dia para que possamos melhorar cada vez mais o atendimento à população. Estamos tendo reuniões constantes dos comitês e diretamente com o prefeito, com a secretária de saúde, com os demais médicos, colegas médicos, para que nós possamos cada vez mais ajustar e acertar essa linha de demanda de atendimento, porque é cultural na cidade, na maioria das cidades pequenas, o paciente procurar primariamente o pronto atendimento, sendo que muitas vezes ele procura o posto marca a consulta para 2, 3 dias para ele, então ele prefere ir ao pronto atendimento. Então, pedir para o pessoal, primariamente, quando não for uma urgência ou emergência, procurar a unidade de saúde. Não havendo a resposta, se for uma demora muito grande, nós estamos sempre à disposição. Mas nós temos que entender que o pronto atendimento, a função primordial dele é urgência e emergência. Então, uma pessoa que às vezes está com uma tosse, está com um corpo ruim, está com um pouco de febre, lógico que dentro de parâmetros aceitáveis, ele vai aguardar um pouco mais do que um paciente que entrar com dor no peito, com pressão alta, um acidente de moto, um infarto, um derrame, um queimado. Então, esses pacientes demandam tempo. Por exemplo, um paciente com um infarto, eu tenho que ter no mínimo 1 hora e 40 minutos para estabilizar ele, para fazer as medicações
são medicações complexas, ele pode ter sangramento a qualquer momento, o médico tem que estar presente. Então isso é um atendimento que demanda esse tempo. E durante esse período nós não temos como atender outras a não ser emergências. Então, devido ao aumento do volume também, como nós dissemos, pelas doenças sazonais, esse período de atendimento tem sido mais longo. E vale ressaltar também que todos os médicos que atendem no pronto atendimento, eles possuem a maioria possui outras especialidades. Nós temos ginecologistas que atendem lá, nós temos anestesistas, nós temos cirurgiões, mas é importantíssimo que a pessoa entenda que todos são médicos, são clínicos, antes de ser qualquer outra especialidade. Então eles têm todo o direito de estar atendendo lá, tem todo o direito legal como médico, e lá ele não está exercendo a atividade de ginecologista, não está exercendo a atividade de cirurgião, ele está exercendo a atividade de médico clínico, que todos nós somos, que é a nossa formação básica. Então é importante entender isso, da mesma forma que eu tenho um colega lá que é pediatra, naquele dia ele não é pediatra, ele é clínico, então a demanda vai passar por ele, e se tiver outro plantonista e chamar a criança vai passar pelo outro também, não necessariamente pelo colega que tem a especialidade de pediatria. Então é importante que a gente ressalte isso, porque pode acontecer algumas dúvidas em relação a isso. Então, acho que isso é muito importante que a população tenha acesso.